Estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje eu tenho a honra muito grande de trazer pela primeira vez, e já vou dizer que vai ser a primeira de muitas, a Marcela. A Marcela, ela é responsável hoje pelo Instituto Neomama. O Instituto Neomama é esse criado pela querida Gilze, que eu tive o prazer de conhecê-la. Até comentei com a Marcela que até tive a honra de ganhar um prêmio com ela. Se não me engano, foi na Câmara de São Paulo. Nossa. Foi aquele prêmio Anita Garibaldi. Olha, esse mesmo. Eu ganhei por trabalhar com a juventude e a Gilze ganhou pela iniciativa de ter criado o Instituto Neomama, ela que teve câncer e ela que ficou curada do câncer. E ela pensou em todas as pessoas que tanto sofrem porque não tem acompanhamento, não tem apoio psicológico, né? E a Marcela estava me contando, ela vai contar para vocês os detalhes da preocupação da Gilze, porque ela passou por tudo isso e ela não esqueceu quando ficou boa, muito pelo contrário, ela sempre teve uma trajetória maravilhosa em prol das pessoas acometidas por câncer, as mulheres acometidas por câncer. E é sobre isso que a Marcela vai falar um pouco, como é que ficou o Instituto Neomama depois da morte, né, do desaparecimento da Gilze, que foi assim, a gente estava dizendo aqui uma coisa absurda, porque ela tinha tido Covid a primeira vez, ficou boa, e aí teve a segunda vez e não resistiu. E deixou muita gente órfã, todos nós que éramos admiradores dela, do trabalho dela, e ficou uma incógnita, né, Marcela? Verdade. O que será do Instituto Neomama? É o que a Marcela vem trazer pra gente. Boa tarde, querida Marcela. Boa tarde, Rosilma. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho do trabalho da gente, né? Esse trabalho tão grande que se iniciou com a Gilze, né? Infelizmente, por ela ter passado por uma doença que na época matava muita gente, porque foi há 25 anos atrás, né? Então, ela, ao invés de se jogar na dor, ela transformou essa dor em amor. O sonho dela era criar uma instituição onde as pessoas que estivessem passando pela mesma coisa que ela tivessem respostas simples que naquela época não existiam. Então, ela criou um site. E através desse site, as pessoas iam perguntando as coisas e ela, com a ajuda de oncologistas, de mastologistas, ela ia respondendo. Às vezes até coisas simples, olha, leve uma blusinha aberta na frente, né? As dificuldades que ela passou, ela foi passando. E através desse site, o Faustão localizou a Gilze. Foi feito um programa contando a história dela, né? Aquele quadro que o Faustão tinha, que os atores interpretavam a vida, né? Sim, me lembro. Eu lembro na época que foi Paulo Gorgulho, que fez o esposo dela, Júlia Gann, e narraram. E dali em diante aquilo bombou, o site estourou e nós começamos a ter a necessidade de ter o contato físico. Foi aí que nasceu o Instituto Neomama, há 23 anos atrás. Com todas as dificuldades, né, que nós passamos para chegar até onde estamos agora, né? E lá no início isso só foi possível porque as pessoas acreditaram na gente, né? Porque nós somos uma instituição que não temos vínculos com nenhum órgão público, nós não recebemos verbas de nenhum órgão público, nós temos parcerias e essas parcerias é que vão nos auxiliando na criação, né, de novas salas, na criação de novos trabalhos, né, de novas oportunidades para aqueles pacientes que estão chegando, né? Então, com a morte dela, o nosso chão se abriu, né? Porque e agora? Ela faleceu em 21, em né? 21, em 1º de maio de 21. A gente ainda brinca, né, que o ídolo dela era Ayrton Senna e ela veio a falecer no mesmo dia do Ayrton Senna, e a gente ainda fala assim. Mas e agora? O que nós vamos fazer? Né? Nós estávamos pagando um aluguel altíssimo numa casa que a gente não podia utilizar porque estávamos numa pandemia na época. Sim, sim. E o que vamos fazer? Nós temos a nossa segunda unidade que já existia no prédio da Multimagem, né, ali na Júlio Conceição 296, que era a unidade de oncolaser. Então o que vamos fazer? Vamos desfazer a casa, vamos pegar o que nós temos condições de levar e vamos atender esses pacientes de uma forma mais
agendando, né, de uma forma que a gente possa trabalhar diante de uma pandemia. E assim fizemos, né? E agora o que nós vamos fazer, o que nós não vamos? Aí, no mesmo prédio, desalugou uma sala no 7º andar. Vamos alugar a sala, vamos começar. E foi aí que foram surgindo as parcerias, né? Porque quando o trabalho é sério, as coisas vão acontecendo. E hoje nós estamos com 4 unidades do Instituto Neomama. Então, assim, o Covid ele foi um marco para que nós modificássemos um pouco o nosso modo de enxergar a doença, né? Porque nós nos limitávamos a pacientes com câncer de mama. E isso hoje não cabe mais, né, Rosilma? Não dá mais. Como é que nós vamos pegar uma pessoa, por exemplo, que teve um câncer de ovário, um câncer de útero e bate na porta da gente e pede uma peruca e a gente vai falar, não temos? Se nós estamos, graças a Deus, ao projeto, né, de doação de cabelo, construindo uma moldura e aos profissionais que fazem essas perucas, nós estamos com uma faixa de 4.000 perucas de cabelo natural. Como é que nós vamos negar isso? Como é que nós vamos negar isso? Hoje a nossa realidade é diferente, nós temos outros gêneros, né? Como é que você vai negar uma peruca? Então nós tivemos que abrir um pouco a mente e não focar apenas só no câncer de mama. Nós estamos na nossa 2ª unidade de oncolaser terapia, atendendo pacientes que tiveram câncer em geral, né? Que tiveram câncer de cabeça e pescoço, que foram acometidos pelo Covid, que não conseguem andar, aqueles pacientes que têm os efeitos colaterais da quimio e da radioterapia, independente de serem câncer de mama ou não, nós estamos atendendo essa demanda. Então eu acho que foi um marco, né? Foi um marco, foi um antes e um depois da pandemia. E mediante a isso, como o serviço foi aumentando, nós conseguimos, com parceria, inaugurar a nossa 3ª sede, que é uma sede, tudo no mesmo prédio, né? Que é uma sala de recobramento, onde nós temos assistência com nutricionista, assistência de reiki, assistência jurídica, né? Para que esses pacientes possam conhecer o direito deles. E uma 4ª unidade que foi inaugurada agora em novembro, que é uma unidade capacitacional, onde nós capacitamos os voluntários, onde nós capacitamos as próprias assistidas, levando palestras, coisas que ajudem elas nesse processo ao qual elas estão passando, né? E assim está sendo, né, Rosilma? Dia a dia. Marcela, deixa eu te fazer uma pergunta. O nosso programa é assistido não só aqui na Baixada Santista, ele vai também para a TV Com Brasil, para todo o Brasil, para mais de 50 milhões de brasileiros, e também depois eu ponho no meu canal do YouTube, que é Jovens Pensadores, e aí vai para o mundo todo. Certo. E a pessoa que está assistindo, ela pode estar perguntando, como eu faço, porque aqui em Santos vocês são muito bem conhecidas e muito bem referenciadas. A gente conhece o trabalho de vocês há 25 anos. Verdade. Como você bem disse, quando é um trabalho sério, todo mundo quer ser parceiro. Verdade. Mas uma pessoa que está assistindo aqui, que não sabia, como que ela chega em vocês? Ela pode acessar pelo nosso site, né, institutoneomama.com.br, ou até pelo nosso telefone, que o nosso telefone fixo, ele é o WhatsApp também, 3223-5588, né, ele também é o WhatsApp. Né, e a gente abre também para que as pessoas tiverem o interesse em conhecer o Instituto. Estamos lá, né, para recebê-las, para conhecê-las. E veja, o nosso atendimento ele não se restringe apenas a Santos. Por isso que nós não temos parcerias com órgãos públicos. Porque imagina, vem um paciente de São Vicente, eu não posso atender. Vem um paciente de Mongaguá, eu não posso atender. E na nossa unidade de oncolaser terapia, nós temos muito pacientes de outras cidades que vêm procurando o alívio para os sintomas né, da quimio, da radioterapia. E aí como é que nós vamos fazer? Não podemos atender, então não. É por isso que a gente procura parceiros para que nós possamos continuar o nosso trabalho estendendo... Sem dizer não. Sem dizer não. A quem chega a vocês. A quem chegar. Não importa não importa se é aquele que vem com chofer ou se é aquele que nós temos que dar o dinheiro para ele voltar. Não importa. Nós vamos atender a todos da mesma forma, igualmente, né?
Nós estamos agora abrindo uma pesquisa científica junto com a Unifesp. A primeira pesquisa científica, acho que é a nível nacional. Unifesp. 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 Ou seja, é o projeto Cuidando de Quem Cuida. Então, assim, pacientes que tiveram câncer de mama, né, de 2022 até agora, 2024, os familiares dessa paciente que vão ser cuidados. Por isso que o projeto se chama Cuidando de Quem Cuida. Porque a paciente ela está sendo cuidada, né? Ela tem todo um tratamento multidisciplinar. Ela tem a nutricionista, ela tem a psicóloga, ela tem o oncologista, o médico que operou, né? O cirurgião plástico, enfim, ela está sendo cuidada. E quem cuida? Né? Quem cuida, que muitas vezes aquele pai, aquela mãe, aquele marido, o filho, eles estão se segurando naquela situação, porque eles também estão sofrendo, né? Então eles têm que ter um momento para que eles possam desabafar também, para que eles possam ser cuidados. Então nós estamos fazendo... Até para cuidar melhor, né, Marcela? Exatamente, o intuito é esse. Se cuidando, se eu não estiver bem, como que eu posso atender, servir o outro, né? Da mesma forma, se a pessoa quiser participar desse projeto, ela pode entrar em contato conosco lá no Instituto, que nós vamos direcionar. As reuniões vão ser feitas lá no Instituto pela equipe da Unifesp, porque é uma coisa bem complexa, vamos dizer assim, né? E que vai trazer bastante ganhos, tanto para quem está cuidando, como para quem está sendo cuidado, né? Isso é muito importante, sim, né? Porque o cuidador, ele se esquece dele porque tem uma pessoa que está em pior situação que ele. Mas ele também precisa ter bastante respaldo, principalmente psicológico, porque se ele não tiver um respaldo psicológico, vai reverberar no físico. Exato. E ele pode vir a ficar doente. E aí, como é que vai... O que vai acontecer com a pessoa que está sendo cuidada? Exatamente. Às vezes só tem aquela pessoa. Exato. Outro dia até passou na televisão, se não me engano, uma reportagem sobre as pessoas que cuidam. Isso. E muitas vezes você percebe que a mãe e só tem uma filha cuidando, não tem mais ninguém para cuidar. Né? Então, com quem essa pessoa se abre? Ela não vai se abrir com o paciente que já não está aguentando nem com a vida dele mesmo. Né? Então, eu acho que é uma preocupação muito importante, muito válida. Esse é o propósito, né, desse projeto. Porque, como você falou, às vezes é uma única pessoa. E aí, eu vejo trabalhando com pacientes oncológicos há 30 anos, eu vejo, eu brinco, né? Eu falo, quantas acompanhantes de pacientes já foram e o paciente está aí. Olha aí. Muitas vezes por conta disso. Às vezes a doença veio por uma perda muito grande, por uma mágoa muito grande, por uma tristeza. Não que isso tenha provocado, ela já tinha aquela predisposição, vamos dizer assim. Sim. Mas naquele momento que ela não pôde se cuidar direito, que ela abriu mão, e aí vem, né? Porque a pessoa se deixa de lado. E a mesma coisa vai acontecer com aquele que está cuidando. É verdade. Né? Eu já conheci também pessoas que estavam cuidando, mulheres, né? Que estavam cuidando dos maridos, e os maridos com doença séria, realmente, e a cuidadora acabou morrendo antes. Exatamente, por isso que fica o convite para os acompanhantes, mas só entra câncer de mama, porque é pesquisa científica. Daquelas pessoas que estão cuidando, né, de alguém que foi acometido pelo câncer, entre 2022 e 2024, que é aquele momento mais crítico, né, onde o paciente está em tratamento. Então, ele também precisa ser tratado, para que ele possa aguentar, né, Rosina? Senão não dá. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já, porque a Marcela vai explicar o que essa bonequinha linda está fazendo no programa. Voltamos já.
Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. Voltamos, estamos conversando aqui no intervalo sobre o que a pessoa sente. A gente está acostumado todo ano, né, Marcela, a fazer exame de sangue, check-up. A gente faz aquilo, assim, mecanicamente, e sempre está acostumado a ver tudo bom. Verdade. E a gente não acha nada demais, até capaz de reclamar. E eu, com 21 anos, estava contando para Marcela, eu peguei o meu resultado do exame e deu. Aliás, foi antes disso, eu olhei no espelho, meu olho estava amarelo. Eu tinha 21 anos, estava grávida da minha filha caçula. Meu olho estava amarelo. Aí eu peguei e perguntei pro meu marido, ele tinha uma irmã que tinha tido hepatite. Aí eu falei, escuta, tua irmã quando teve hepatite, ficou com o olho amarelo? Ele falou, ficou. Falei, então eu tô com hepatite. Sempre fui assim, eu sempre tive intuição assim, eu acho que eu dava uma boa médica, porque eu tenho intuição para diagnóstico. Aí fui fazer os exames todos, meu Deus do céu, eu olhei lá, transaminase pirúvica, que era, acho que um número baixinho, 2 algarismos, eu dei 1.400, falei, morri. Eu tinha um cansaço. E eu pensei que eu fosse morrer, porque qualquer coisa que eu fosse fazer era um cansaço tão grande. E olha, eu não sei descrever até hoje, Marcela, o susto, a dor, o medo que dá quando você olha e diz assim, esse exame não é meu, não é possível, né? Então essa experiência que eu tive, Marcela, me conte se é verdade ou não, mas eu imagino que seja o que uma pessoa sente, né? Uma mulher ou qualquer pessoa que de repente abre o exame e diz, você está com câncer. Verdade. É uma sentença de morte. Embora hoje a gente saiba que muitos cânceres descobertos no início têm cura, você é um exemplo disso, a Gilze um exemplo disso, e foi morrer prosaicamente de uma Hélice Covid. Hélice é uma obra, porque muita gente morreu e eu perdi muitos amigos. Teve semana que eu perdi 2 amigos de uma vez. A gente tinha um grupo do Banco do Brasil, grande, de funcionários do Zap, toda semana morria um. Teve gente que morreu a família toda. Sabe? Então foi muito brutal assim pra gente, né? Mesmo que a gente não tivesse tido ninguém na família. Eu tive 2 primos, né, primos próximos que morreram de Covid, mas eram, nossa, eu nunca pensei, a minha avó falava da gripe espanhola, que ela tinha 6 anos e passou pela gripe espanhola, morria todo mundo, e a mãe falou que se ela comesse, tomasse o remédio, que ela ganhava uma boneca, que nós vamos falar já da boneca da Marcela, e aí eu pensava que aquilo ali, puxa, deve ter sido horrível, mas longe da gente, mas e a gente passou por tudo isso, né? O câncer, ele ainda tem um estigma muito grande, né? A gente abre o exame e tá lá, ó, tô com câncer, eu vou morrer.
E hoje a gente sabe que não é mais assim. Mas é esse primeiro impacto. Eu estou com câncer, eu vou morrer. Por quê? Porque lá atrás, há muitos anos atrás, era assim. Né? A mamografia ainda era muito precária. Eu, quando comecei a trabalhar, né, como oncologista, como mastologista, um tumor ele só era visualizado numa mamografia se ele tivesse mais de 2 centímetros. Né? A grande maioria das cirurgias era uma retirada da mama completa, né? E era de uma forma muito bizarra na época, sim, né? sim. Era o método ao comprido. Então aquilo chocava. As mulheres não falavam nem o nome, eu estou com câncer, não, eu estou com aquela doença. Doença ruim. Aquela doença ruim, as pessoas nem falavam o nome. E hoje, a gente já tendo tratamento, já tendo uma outra visão, hoje a medicina ela é preventiva, como você falou, você vai no médico, você não espera encontrar nada, né? Mas é aquela história, eu encontrei, eu vou curar, eu tenho recursos hoje para isso, que antigamente eu não tinha. Mas ainda é um baque muito grande, né? Porque o câncer ele carrega esse estigma. Então, assim, comigo não foi diferente.